Fala, Christian. Agradecer mais uma vez. Esse livro, cara, ele conta a virada do Galo a partir do goleiro de boné lá que fez o Atlético ser eliminado da Copa do Brasil de 2020. E aí a cachorrada tá vencendo mesmo aqui, ó, tá até latindo aqui. Dá comida para cachorrada, tá com fome. Tem que dar. Mas aí esse termo, ele é oriundo da década de 90, onde havia jogos de divisão de público, sempre Atlético Cruzeiro era um jogo dividido meio a meio nas arquibancadas, e que na maioria dos jogos, não tem clubismo nisso, é uma realidade, a torcida do Atlético ficava no sol, a posição do estádio deixava o torcedor do Atlético na arquibancada no sol e a torcida do Cruzeiro ficava na sombra. Só que a torcida do Atlético ela era maior e aí aos poucos o cordão de isolamento da polícia militar tinha que dar mais espaço para a torcida do Atlético. Criou-se um termo pejorativo para a torcida do Atlético, que era a cachorrada. Né? A torcida do Cruzeiro chamava de cachorrada e tal. E achavam que isso era ruim, mas o atleticano acabou abraçando esse termo por achar mesmo que era uma mistureba só, atleticano junto, rico, pobre, aquela confusão danada na arquibancada. E o Atlético sempre foi um clube de camadas de massa mesmo, tanto é que o nome o apelido da torcida do Atlético é massa, né? Então, isso criou um contexto que tornou-se positivo com o passar do tempo. E o Atlético foi eliminado nesse período, em 2020, pelo Afogados, e criou-se rapidamente uma atmosfera para que algo positivo fizesse existir um time, já que o Atlético não tinha time naquele momento capaz de disputar campeonatos. E a Arena MRV estava iniciando, porque o Atlético foi eliminado em fevereiro, 26 de fevereiro, salvo engano, para o Afogados. E aí, quando foi no dia 1º de março, se eu estiver trocando alguma data aqui, é coisa irrisória dentro desse contexto, mas 4 dias depois, o Sampaoli estava contratado pelo Atlético para poder iniciar esse novo ciclo. E aí o Atlético contratou 19 atletas. Em outros tempos, quando o Atlético fazia isso, chamava de baciada, né? Mas eram as baciadas ruins mesmo. E o Atlético não, nessa vez foi uma baciada altamente cara, de um elenco que custou cerca de, juntando todo mundo, mais de 300 milhões de reais, juntando todo mundo, de investimentos, isso pegando um pedaço de 2021 também com o Hulk, com o Nacho, mas só em 2020 foram 19 contratações. Juntou 2021 mais umas 4. E isso gerou um bolo ali de cerca de 300 milhões de reais num período de pandemia onde o Atlético não tinha receita alguma, nenhum clube tinha. E aí os investidores do clube, além de colocar a grana para fazer o clube funcionar, de funcionar do ponto de vista de funcionar mesmo, de pagar as contas, água, luz, o que funciona no clube, além da base e tudo mais, ainda contrataram esse tanto de atleta. O Atlético chegou no quase com o São Paulo, e aí é uma linha do tempo construída. Conta também a parte do início das obras da Arena, conta também um pedaço da história de alguns episódios importantes, como a quase vinda do Thiago Neves, que quase parou Belo Horizonte, deu um quebra-pau de 1h30, 2 horas em todas as páginas aqui de Belo Horizonte. Parecia que o mundo estava acabando, nunca vi uma enxurrada tão grande de manifestações. E aí, em 2 horas, a torcida do Atlético fez o clube, de alguma forma, se comunicar e falando que ele não vinha mais. Então, isso mudou esse cenário, e um mês depois veio a última contratação, que foi a 19ª daquele ano. A 18ª foi o Vargas, a 19ª foi o Zaratio. Então, acho que o atleticano deve estar muito mais feliz de ter vindo o Zaratio do que ter vindo o Thiago Neves. Então, e aí conta essa visão também administrativa, que tudo passa pelo estádio. Porque a ideia era o seguinte: se não tem time, como é que eu inauguro um estádio? Eu vou inaugurar o estádio com o Michael Bolt no ataque? Entende? Então, assim, eu preciso de ter ferramentas para fazer a torcida
entrar na inauguração com autoestima elevada. Então, foi um risco que o Atlético correu, porque já deve bastante, já devia bastante, investiu 300, 400 milhões, não só juntando elenco, mais a manutenção do clube, funcionamento do clube, pagando transferban, pagando dívidas evitando o transferban, né, com dívidas na FIFA. Então, tudo isso é contado numa linha do tempo, que não é a linha do tempo que está colocada no Premier e que foi abolida, graças a Deus também, né, aquela linha do tempo na vertical lá dos jogos que estavam passando. E aí, conta todo esse cenário do Atlético, que passou de um clube que não ganhava, e que teve uma mudança de direção abrupta mesmo para poder fazer esse caminho de inauguração do estádio e que ganhou os títulos que ganhou em 2021 e o início de 2022. Vai até a Supercopa de 2022. Bacana, aí, pessoal. Pessoal de casa, então, parabéns, Betinho, pelo lançamento do livro. Quem quiser adquirir, editora Letramento, tá? A gente está colocando aqui no rodapé aqui, para quem quiser obter mais informações do livro, adquirir esse belo livro, eu recomendo, editora letramento.com.br.